O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 75. No aposento superior. Os ventos da Gran Tormenta começaram a soprar contra o complexo de Dalinar, poderosos o bastante para fazerem as rochas gemerem. Navane estava junto dele, abraçados. O perfume dela era maravilhoso. Era emocionante saber que ela ficara apavorada por ele. A alegria por tê-lo de volta era bastante para abafar, por enquanto, a sua fúria pelo modo como havia tratado Elhokar. Ela acabaria aceitando, fora necessário. Enquanto a Gran Tormenta se aproximava com toda a força, Dalinar sentiu a visão chegando. Ele fechou os olhos, deixando-se levar. Tinha uma decisão a tomar, uma responsabilidade. O que fazer? As visões haviam mentido para ele, ou pelo menos tinham-no enrolado. Parecia que não podia confiar nelas, pelo menos não de modo tão explícito como fizera. Ele respirou fundo, abriu os olhos e viu-se em um lugar de fumaça. Olhou ao redor desconfiado. O céu era escuro e ele estava em um campo de rochas mortiças, brancas como ossos, ásperas e irregulares, estendendo-se em todas as direções, até a eternidade. Silhuetas amorfas que com outras formas. Ali, uma cadeira. Lá, um petrobulbo com vinhas estendidas, curvando-se para os lados e desaparecendo. Ao seu lado, apareceu a figura de um homem de uniforme, silencioso e vaporoso, elevando-se letargicamente rumo ao céu, a boca aberta. As formas se derretiam e se distorciam à medida que subiam, embora parecessem manter suas silhuetas por muito mais tempo do que deveriam. Era enervante estar naquele plano infinito, pura escuridão acima, figuras de fumaça surgindo ao seu redor. Era diferente de todas as visões anteriores. Não, espere. Ele franziu o senho, recuando enquanto a figura de uma árvore surgia do chão perto dele. Eu já vi esse lugar antes. Na primeira das minhas visões, há muitos meses. A lembrança era confusa. Ele estivera desorientado. A visão fora vaga, como se sua mente não houvesse aprendido a aceitar o que estava precisando. De fato, a única coisa de que se lembrava distintamente era: "Você deve uni-los", ressoou uma voz poderosa. Era da voz, falando com ele de todo o ambiente ao redor, fazendo as figuras de fumaça se confundirem e distorcerem. "Por que você mentiu para mim?", questionou Dalinar da escuridão aberta. "Eu fiz o que você disse e fui traído." "Você deve uni-los. O sol se aproxima do horizonte. A tempestade eterna está chegando. A verdadeira desolação. A noite das tristezas. Você precisa se preparar. Faça do seu povo uma fortaleza de força e paz, uma muralha para resistir aos ventos. Deixem de disputas e se unam." "Eu preciso de respostas", insistiu Dalinar. "Não confio mais em você. Se quer que eu o escute, precisa..." A visão mudou. Ele girou, descobrindo que ainda estava em uma rochosa planície aberta, mas o sol normal estava no céu. O campo de pedra parecia um terreno comum de rochar. Era muito raro que uma visão o colocasse em um lugar sem ninguém, com quem pudesse conversar e interagir. Daquela vez, contudo, estava usando as próprias roupas, o uniforme azul dos Collin. Teria isso acontecido antes, na outra vez que esteve naquele lugar de fumaça? Sim, havia acontecido. Era a primeira vez em que era levado a um lugar onde já estivera. Por quê? Ele vasculhou cuidadosamente o cenário. Já que a voz não voltou a falar com ele, começou a andar, passando por rochedos rachados e pedaços quebrados de xisto, seixos e rochas. Não havia plantas, nem mesmo petrobulbos. Só uma paisagem vazia preenchida por rochas quebradas. Por fim, ele viu um cume. Subir até um ponto alto parecia uma boa ideia, embora a caminhada parecesse levar horas. A visão não terminava. O tempo frequentemente era estranho naquelas visões. Ele continuou a subir pela encosta da formação rochosa, desejando ter sua armadura fractal para fortalecê-lo. Finalmente, no topo, ele andou até a beirada para olhar para baixo. E ali, viu Kholinar, seu lar, a cidade capital de Elhokar. Ela havia sido destruída. Os belos edifícios haviam sido despedaçados. As lâminas de vento haviam sido derrubadas. Não havia corpos, só pedras fragmentadas. Aquilo não era como a visão anterior.
com Norradon. Aquilo não era a colinar do passado distante. Ele podia ver os destroços do seu próprio palácio. Mas não havia formações rochosas como aquela onde ele estava perto de colinar no mundo real. Antes, as visões sempre haviam mostrado o passado. Seria aquela uma visão do futuro? Não posso mais lutar com ele, disse a voz. Dalinar deu um pulo, olhando para o lado. Havia um homem ali. Ele tinha pele escura e cabelo de um branco puro, alto, de peito largo, mas não enorme. Ele usava roupas exóticas de um corte estranho, calças largas e ondulantes e uma casaca que só chegava à cintura. Ambas pareciam feitas de ouro. Sim, a mesma coisa havia acontecido antes, na sua primeira visão. Dalinar agora se lembrava. Quem é você? Perguntou ele. Por que está me mostrando essas visões? Você pode ver. Lá, disse a figura apontando. Se prestar bastante atenção, começa ao longe. Dalinar olhou naquela direção irritado. Não conseguia identificar nada específico. Raios, você não vai responder minhas perguntas nem ao menos uma vez. De que adianta tudo isso, se só fala em enigmas? O homem não respondeu. Ele continuou apontando e, sim, algo estava acontecendo. Havia uma sombra no ar se aproximando. Uma parede de trevas, como uma grande tormenta, só que errada. Me diga pelo menos uma coisa, pediu Dalinar. Que tempo estamos vendo? É o passado, o futuro ou alguma outra coisa? A figura não respondeu imediatamente. Então ele disse: Você provavelmente está se perguntando se esta é uma visão do futuro. Dalinar teve um sobressalto. Eu acabei de perguntar. Aquilo era familiar demais. Ele disse exatamente a mesma coisa da última vez. Compreendeu Dalinar, sentindo um arrepio. Tudo isso aconteceu. Eu estou tendo a mesma visão novamente. A figura apertou os olhos na direção do horizonte. Não posso ver o futuro completamente. Cultura, ela é melhor nisso do que eu. É como se o futuro fosse uma janela se despedaçando. Quanto mais você olha, em mais pedaços a janela se quebra. É possível prever o futuro próximo, mas o futuro distante, eu só posso imaginar. Você não pode me ouvir, não é? Perguntou Dalinar, ficando assustado ao finalmente começar a entender. Nunca pôde. Sangue dos meus pais. Ele não está me ignorando. Ele não me vê. Não está falando em enigmas. Só parece estar porque entendi suas palavras como respostas misteriosas para minhas perguntas. Ele não me falou para confiar em Sadeias. Eu só deduzi. Tudo pareceu tremer ao redor de Dalinar. Suas deduções, o que ele pensava que sabia, o próprio solo. Isso é o que poderia acontecer, disse a figura, indicando a distância. Isso é o que eu temo que vá acontecer. É isso que ele quer, a verdadeira desolação. Não, aquele paredão no ar não era uma grande tormenta. Não era a chuva que estava gerando aquela sombra gigantesca, mas poeira ao vento. Agora ele se lembrava da visão inteira. Havia terminado aqui com ele confuso, olhando para a muralha de poeira que se aproximava. Daquela vez, contudo, a visão continuou. A figura se virou para ele. Sinto muito por fazer isso com você, mas espero que as coisas que já viu tenham lhe dado um fundamento para compreender. Mas não sei ao certo. Não sei nem como você chegou aqui. O que dizer? Fazia diferença? A maioria das coisas que mostrei são cenas que vi diretamente. Continuou a figura. Mas algumas, como esta, nasceram dos meus medos. Se eu a temo, então você também deve temê-la. A terra estava tremendo. A muralha de poeira estava sendo causada por alguma coisa se aproximando. O chão estava caindo. Dalinar arquejou. As pedras à sua frente estavam se despedaçando, se desfazendo, se tornando poeira. Ele recuou, enquanto tudo começava a tremer. Um gigantesco terremoto acompanhado por um terrível rugido e rochas moribundas. Ele caiu ao chão. Houve um terrível, angustiante, apavorante momento de pesadelo. O tremor, a destruição, os sons da própria terra que parecia morrer. E então acabou. Dalinar respirou fundo antes de se levantar, com pernas trêmulas. Ele e a figura estavam em um solitário pico rochoso, uma pequena seção que, por algum motivo, havia sido resguardada. Era como um pilar de pedra de alguns passos de largura, erguendo-se bem alto.
Ao redor dele, a terra se fora, Kholinar se fora. Ela havia caído na escuridão insondável abaixo. Ele sentiu vertigem, de pé no pequeno pedaço de rocha que, impossivelmente, permanecia. O que é isso? Questionou Dalinar, embora soubesse que não era ouvido. A figura olhou ao redor com um ar triste. Não posso deixar muita coisa, só essas poucas imagens, dadas a você, seja lá quem for. Essas visões, elas são como um diário, não são? Uma história que você escreveu, um livro que deixou para trás, só que, em vez de lê-lo, eu o vejo. A figura olhou para o céu. Não sei se alguém verá isso. Eu já parti, sabe? Dalinar não respondeu. Ele olhou para além da borda do penhasco para o vazio, horrorizado. Isso não é apenas sobre você, disse a figura, levantando a mão. Uma luz se apagou no céu, uma que Dalinar nem havia notado. Então, outra também se apagou. O sol pareceu escurecer. É sobre todos eles, continuou a figura. Eu devia ter percebido que ele viria atrás de mim. Quem é você? Indagou Dalinar, falando para si mesmo. A figura ainda olhava para o céu. Deixo isto aqui, porque deve haver alguma coisa, uma esperança a descobrir, uma chance de que alguém saiba o que fazer. Você quer lutar com ele? Quero, disse Dalinar impulsivamente, apesar de saber que não fazia diferença. Eu não sei quem ele é, mas se deseja fazer isso, então vou combatê-lo. Alguém precisa liderá-los. Eu vou, disse Dalinar. As palavras simplesmente escaparam. Alguém deve uni-los. Eu vou. Alguém deve protegê-los. Eu vou. A figura ficou em silêncio por um momento. Então, falou em uma voz clara e nítida. Vida antes da morte. Força antes da fraqueza. Jornada antes do destino. Volte a dizer os antigos juramentos e devolva aos homens os fractais que outrora portaram. Ele se voltou para Dalinar, encontrando seu olhar. Os cavaleiros radiantes devem se erguer novamente. Não sei como fazer isso, sussurrou Dalinar, mas vou tentar. Os homens devem enfrentá-los juntos, disse a figura, andando até Dalinar, colocando uma mão no seu ombro. Vocês não podem perder tempo em disputas como antigamente. Ele percebeu que, com o tempo, vocês se tornam seus próprios inimigos, que ele não precisa lutar com vocês, não se os fizer esquecer. Se voltar uns contra os outros. Suas lendas dizem que vocês venceram, mas a verdade é que nós perdemos, e estamos perdendo. Quem é você? Perguntou Dalinar novamente, a voz mais suave. Gostaria de poder fazer mais, repetiu a figura em trajes dourados. Talvez você consiga fazê-lo escolher um campeão. Ele está preso a algumas regras. Todos nós estamos. Um campeão poderia ser bom para você, mas não é certeza. E, sem os fractais do alvorecer, bem, eu fiz o que pude. É terrível, terrível deixar vocês sozinhos. Quem é você? Repetiu Dalinar, e contudo, pensou que sabia. Eu era Deus. O que você chama de Todo-Poderoso, o Criador da humanidade. A figura fechou os olhos. E agora estou morto. Ódium me matou. Sinto muito. Epílogo. De maior valor. Vocês estão sentindo? Perguntou o riso para a noite aberta. Alguma coisa acabou de mudar. Acredito que seja o som que o mundo faz quando se mija. 3 guardas estavam diante dos grossos portões de madeira da cidade de Kholinar. Os homens fitaram o riso com preocupação. Os portões estavam fechados, e aqueles homens eram da guarda noturna, um título um tanto inadequado. Eles passavam menos tempo vigiando e mais conversando, bocejando, jogando ou, como era o caso naquela noite, ficando a postos de modo desconfortável e escutando as palavras de um louco. Aquele louco, por acaso, tinha olhos azuis, o que permitia que se livrasse de todo tipo de problemas. Talvez Riso devesse achar estranho o valor que aquelas pessoas davam em algo tão simples quanto a cor dos olhos, mas já estivera em muitos lugares e vira muitos métodos de governo. Aquele não parecia mais ridículo do que a maioria dos outros. E, naturalmente, havia um motivo para que fosse assim. Bem, geralmente havia um motivo. Naquele caso específico, era um bom motivo. Lumínobre chamou um dos guardas, olhando enquanto Riso sentava-se em suas caixas.
Elas haviam sido empilhadas ali e deixadas por um comerciante que dera uma gorjeta aos guardas noturnos a fim de garantir que nada fosse roubado. Para Riso, elas eram apenas um poleiro conveniente. Sua bolsa estava pousada atrás dele e ele afinava o entir apoiado em seus joelhos. Um quadrado de instrumento de cordas. Era tocado de cima, dedilhando as cordas enquanto o instrumento ficava apoiado no colo. Lumínobre? Repetiu o guarda. O que está fazendo aí em cima? Esperando? Disse Riso. Ele olhou para cima, voltando-se para leste, esperando a chegada da tempestade. Isso deixou os guardas ainda mais desconfortáveis. Não havia previsão de grande tormenta para aquela noite. Riso começou a tocar o entir. Vamos conversar para passar o tempo. Digam-me, o que os homens mais valorizam nos outros? A música ressoava para uma audiência de edifícios silenciosos, becos e pedras de calçamento. Os guardas não responderam sua pergunta. Eles não sabiam o que pensar de um olhos claros vestido de preto que havia adentrado a cidade pouco antes do cair da noite. Então, se sentado em caixas junto dos portões para tocar música. Bem, indagou Riso, fazendo uma pausa na música. O que vocês acham? Se um homem e uma mulher tivessem um talento, qual seria o mais reverenciado, mais apreciado, considerado mais valioso? Música? Disse finalmente um dos homens. Sim, uma resposta comum, disse Riso, tocando algumas notas graves. Uma vez fiz essa pergunta a alguns eruditas muito sábias. O que os homens consideram o mais valioso dos talentos? Uma mencionou a habilidade artística, como você astutamente respondeu. Outra escolheu um grande intelecto. A última escolheu o talento de inventar, a capacidade de projetar e criar dispositivos maravilhosos. Ele não tocou uma melodia específica no entir, apenas dedilhou aqui e ali, uma escala ou quinta ocasional, como conversa fiada na forma de cordas. Inteligência estética, continuou Riso, invenção, sagacidade, criatividade, nobres ideias de fato. A maioria dos homens escolheria um desses, dada a escolha, e o proclamaria o maior dos talentos. Ele dedilhou uma corda. Que belos mentirosos nós somos! Os guardas se entreolharam. As tochas, queimando nos suportes do muro, pintavam-nos com uma luz alaranjada. Vocês acham que sou um cínico? Disse Riso. Pensam que vou dizer que os homens alegam valorizar esses ideais, mas que secretamente preferem talentos vis, a habilidade de acumular moedas ou encantar mulheres. Bem, eu sou um cínico, mas neste caso, realmente penso que essas eruditas foram honestas. Suas respostas falam das almas dos homens. No fundo, nós queremos acreditar em grandes realizações e virtudes, e escolheríamos esse caminho. É por isso que nossas mentiras, particularmente aquelas que contamos a nós mesmos, são tão belas. Ele começou a tocar uma verdadeira canção, uma melodia simples, de início suave e melancólica, uma canção para uma noite silenciosa, quando o mundo inteiro mudava. Um dos soldados limpou a pergunta. Então, qual é o talento mais valioso que um homem pode ter? Ele parecia verdadeiramente curioso. Não tenho a mínima ideia, respondeu Riso. Felizmente, não era essa a questão. Eu não perguntei qual é o mais valioso, perguntei o que os homens mais valorizam. A diferença entre essas perguntas é ao mesmo tempo minúscula e tão vasta quanto o mundo. Ele continuou a canção. Um músico não devia dedilhar um entir. Não se fazia uma coisa dessas. Pelo menos, não alguém com qualquer senso de decoro. Nisso, como em todas as coisas, nossas ações nos denunciam. Continuou Riso. Se uma artista cria uma obra de intensa beleza, usando técnicas inovadoras, ela será louvada como uma mestra e lançará um novo movimento estético. Mas se outra, trabalhando de modo independente e com o mesmo nível de habilidade, conseguisse fazer o mesmo no mês seguinte, receberia a mesma aclamação? Não, seria chamada de imitadora. Intelecto. Se um grande pensador desenvolver uma nova teoria da matemática, ciência ou filosofia, nós o chamaremos de sábio. Vamos nos sentar aos seus pés e aprender, e registraremos seu nome na história para ser reverenciado por milhares de pessoas. Mas, e se o outro homem determinar a mesma teoria por conta própria, e então atrasar a publicação de seus resultados em apenas uma semana? Ele será lembrado pela sua grandeza?
Não, ele será esquecido. Invenção. Uma mulher constrói um novo projeto de grande valor, um fabrial ou uma conquista de engenharia. Ela será conhecida como uma inovadora, mas se alguém com o mesmo talento criar o mesmo projeto um ano depois, sem perceber que ele já foi desenvolvido, ela será recompensada por sua criatividade? Não, será chamada de plagiadora e falsificadora. Ele dedilhou as cordas, deixando a melodia continuar, sinuosa, assombrosa, mas com um leve tom de zombaria. E assim, no final, o que devemos determinar? É o intelecto de um gênio que nos reverenciamos? Se fosse seu talento, a beleza da sua mente, então não o louvaríamos independentemente de já termos visto o resultado. Antes, mas não fazemos isso. Se tivermos duas obras de majestade artística, que em tudo mais sejam equivalentes, daremos maior glória àquele que a fez primeiro. Não importa o que você cria, importa que você crie antes de todos os outros. Então não é a beleza em si que admiramos, não é a força do intelecto, não é a invenção, a estética ou a habilidade, o maior talento que achamos que um homem pode ter? Ele dedilhou uma corda final. Parece-me que não é nada mais que a novidade. Os guardas pareciam confusos. Os portões estremeceram. Alguém batia neles do lado de fora. A tempestade chegou, disse Riso, se levantando. Os guardas se apressaram em pegar as lanças encostadas no muro. Eles tinham uma casa de guarda, mas estava vazia. Preferiam o ar noturno. O portão estremeceu novamente, como se algo imenso estivesse do lado de fora. Os guardas gritaram, chamando os homens no topo da muralha. Tudo era caos e confusão, enquanto o portão estrondava uma terceira vez, poderoso e vibrante, como se fosse atingido por uma rocha. E então, uma lâmina brilhante e prateada foi enfiada entre as portas enormes, movendo-se para cima, cortando a barra que as mantinha fechadas. Uma espada fractal. Os portões se escancararam, os guardas recuaram atabalhoadamente. Riso esperou em suas caixas, segurando o Entir em uma das mãos, a bolsa sobre o ombro. Fora dos portões, parado na sombria estrada de pedra, havia um homem, solitário de pele escura. Seu cabelo era longo e sujo, a roupa nada mais do que um tecido de estopa, envolvendo sua cintura. Ele estava com mais do que a cabeça baixa, o cabelo úmido e imundo caindo sobre o rosto e se misturando com uma barba que tinha pedaços de madeira e folhas presos nela. Seus músculos brilhavam, molhados, como se houvesse acabado de nadar uma grande distância. Ao seu lado, carregava uma gigantesca espada fractal, a ponta para baixo, enfiada pelo menos um dedo na pedra, a mão no cabo. A espada refletia a luz das tochas, era longa e reta, e tinha a forma de um enorme espinho. "Seja bem-vindo, ó perdido", sussurrou Riso. "Quem é você?", gritou um dos guardas, nervoso, enquanto um dos outros dois corria para dar o alerta. Um fractário havia chegado a colinar. A figura ignorou a pergunta. Ele avançou, arrastando sua espada fractal, como se fosse muito pesada. Ela cortou a rocha atrás dele, deixando um pequeno sulco na pedra. A figura caminhava de modo instável e quase tropeçou. Ele se endireitou contra o portão e uma mecha de cabelo se afastou de seu rosto, expondo os olhos. Olhos marrom escuros, como um homem de classe inferior. Eram olhos selvagens, atordoados. O homem finalmente notou os guardas, que estavam paralisados, com lanças apontadas para ele, e levantou a mão livre na direção deles. "Vão", disse ele roucamente, falando em um aletiano perfeito, sem sotaque algum. "Corram, deem o sinal, soem o alarme." "Quem é você?", conseguiu perguntar um dos guardas. "Que alarme? Quem está atacando?" O homem fez uma pausa. Ele levou a mão à cabeça trêmulo. "Quem sou eu?" Eu sou Talenel Elim, tem 2 de pedra, arauto do Todo-Poderoso. A desolação chegou. Ah, Deus, ela chegou, e eu falhei." Ele caiu para a frente, atingindo o chão rochoso, a espada fractal retinindo atrás dele. Ela não desapareceu. Os guardas avançaram cautelosamente. Um deles cutucou o homem com um cabo da lança. O homem que havia anunciado ser um arauto não se moveu. "O que é que valorizamos?", sussurrou Riso. "Inovação.
originalidade, novidade, mas o mais importante, chegar na hora certa. Temo que você tenha chegado tarde demais, meu pobre e confuso amigo. Fim do livro 1 do Relato da Guerra das Tempestades.